Olá, bem-vindos a mais esse episódio do ABCcast Conexões. É um prazer recebê-lo, um prazer recebê-la em mais essa semana para tratar de um assunto de importância e que a gente segue com aquele desafio, né, de mostrar como os assuntos que são tratados aqui se conectam à sua vida. Veja só, nós estamos, a hora em que esse episódio vai para o ar, nós estamos no finalzinho de 2025. Em 2026 nós teremos alguns momentos importantes no país, né? O primeiro deles talvez é a Copa do Mundo, né? E depois, logo na sequência, nós teremos as eleições. Então, hoje nós queremos falar de processo eleitoral, né? Nós vamos falar um pouquinho de política, mas não necessariamente daquela política partidária de quem vai ser candidato, quem não. Talvez a gente até especule um pouco disso aqui, mas o foco é mostrar o seguinte: como que o processo eleitoral impacta a nossa vida mesmo com tanto tempo de antecedência. Então a gente vai bater um papinho a respeito desse assunto. Comigo, assim como eu faço todas as semanas, eu convidei um jornalista, o Márcio Prado, que é um super amigo, ex-sócio, irmão de batalha, irmão de vida, enfim, de tudo. Conhecido popularmente aqui em todas as regiões como Peninha, para dividir essa bancada comigo, é a responsabilidade de fazer a entrevista. Então, Peninha, bem-vindo, muito obrigado por ter aceito o convite. E esperamos que seja uma ótima entrevista hoje aqui. Será. Eu agradeço o convite. É uma honra estar com você aqui novamente, um grande parceiro. A gente tem aí uma estrada juntos aí no jornalismo bem diferente aqui no ABC, né? Um jornalismo realmente bem raiz, né? Exato. E tá de volta ocupando o mesmo espaço contigo é um prazer. Dividir na mesa, né? E do lado de cá, para ser entrevistado, né, nessa sabatina aí dos jornalistas, nós temos o Ailton Bose, que é um estrategista político, né? Ele tem toda uma formação na área. Mas antes de apresentar mais sobre ele, gostaria de fazê-lo bem-vindo, Ailton. Espero que tenhamos uma boa conversa hoje aqui. Obrigado, Thiago. Prazer estar aqui. É sempre muito importante discutir, falar sobre política, falar sobre eleições. A gente vive isso, né? E espero estar à altura do programa, poder contribuir aí com o seu telespectador. Muito bem, muito obrigado. Para você que está em casa e conhecer melhor o Ailton, ele é formado em publicidade e propaganda, tem especialização em gestão estratégica e branding, já tem mais de 20 anos aí com trabalho no marketing político, né, com essa experiência toda. Participou de algumas campanhas chaves aí no decorrer dos anos. Então você que está em casa deve se lembrar de nomes como Gabriel Chalita, Márcio França, Marina Silva, enfim. Esses e outros personagens já passaram pelas mãos aqui do Ailton. E, assim, o histórico que a gente fez, né, a pesquisa que nós fizemos a respeito dele mostra que ele entende um pouco de campanha eleitoral, né? Entende um pouco de cenário político. Então vamos abordar um pouquinho sobre isso, mas eu queria entender, antes de a gente entrar no assunto de vez, um pouquinho de você, Ailton, como que a política talvez entrou na sua vida? Você lembra talvez aquele primeiro santinho que você recebeu, a primeira eleição que você participou? Quando que esse assunto começou a te despertar algum interesse? Nossa, Thiago, eu acho que eu sempre gostei de política. Eu acho que, como qualquer outro profissional, para trabalhar com esse negócio aqui, você tem que gostar. Se você não gostar, você não fica. Eu lembro, acho que a primeira questão que me marcou na política, acho que foi na eleição de 89. Eu era bem pititico, antes que o pessoal fale que eu sou velho, eu era bem novinho. Eu lembro da campanha do Ulisses Guimarães, né, que era aquele jingle do Bom Velhinho, né? Uhum. E esse foi o primeiro impacto que eu tenho na mente com a questão da política. Mas o começo, na verdade, eu acho que como qualquer profissional de política, começa nas eleições municipais do meu município, né? Um amigo convida para participar, para ir num evento, para ir naquela época podia showmício. E a partir daí você vai transitando, vai conhecendo, vai gostando, vai aprendendo ali com o que tem no município. E daí foi um caminho sem volta. Você vai para frente, não tem como. Foi um convite para a eleição municipal, depois foi uma eleição estadual. O candidato era muito ligado ao perfil de jovem, eu já fazia parte de DCE, de Grêmio nessa época, essas bagunças todas. E aí foi indo, até que chegou em 2006, foi a eleição do senador Cristóvão, né? Não sei se
Sim. O senador Cristóvão é um fofo, é um querido, cara. Cristóvão Buarque. Exato. Ele foi candidato a presidente em 2006. E aí eu fui convidado para fazer parte da estratégia para falar com juventude dentro da campanha dele. Então acho que foi a primeira campanha de grande porte ali que eu acabei participando. Legal. Vamos fazer alguns saltos, assim, Tá. de tempo, né? Embora a gente vai ir e voltar algumas vezes, mas aproveitar então e já entrar no assunto, já que você tocou numa eleição de 2006, né? Quando você traz para a eleição dos dias atuais, a percepção que nós temos, e acho que até o que os institutos de pesquisa estão mostrando, enfim, nós temos um eleitorado muito diversificado, né? Diversificado e em algumas situações, né? Em alguns ângulos polarizado também, né? Como que faz, ou seja, como que o estrategista tem que pensar para levar a comunicação do seu candidato ou daquele grupo a se comunicar com um eleitorado tão diversificado assim? Porque eu imagino o seguinte, você tem já alguma parcela de apoiadores, né, que estão interessados nas propostas daquele candidato, e se aquele candidato não fizer quase nenhuma proposta, ele já vai votar por simpatia ou por não gostar do rival, né? Agora, você tem que conquistar um outro eleitorado que já não é tão simpático a você assim. Então, como funciona essa estratégia de se comunicar com aquele que não está tão assim afim do seu viés, do seu espectro político? Olha, a gente tem que separar aqui 2 pontos, né? Existe a eleição majoritária e a eleição proporcional, né? Esse espectro, ele funciona muito bem na eleição proporcional, porque você tem um segmento, você fala com aquele segmento e tenta ocupar aquele espaço de acordo com aquela preferência. Então é muito mais tranquilo. Quando você vai para o majoritário, acaba acontecendo isso. Como que isso tem funcionado, né? Normalmente, os candidatos hoje, por causa de polarização, que é uma questão que está cristalizada, a gente até conversava um pouquinho disso antes, né? Todos os cenários aí, institutos de pesquisa têm apontado isso. Então, como que as últimas eleições têm acontecido? Você pega um candidato ligado um pouco mais a um extremo e tenta puxar ele ao centro. Né? Nem sempre isso dá certo, claro. Mas a estratégia central é essa. Eu vou dar um exemplo aqui do Guilherme Boulos, que foi na eleição de prefeito agora, né? O Boulos, todo mundo conhece, ele já tem um perfil bem conhecido, bem estabelecido, e para ser candidato a deputado, perfeito, excelente, foi o mais votado, a deputado federal, tudo certo. Quando ele vai para prefeito, ele precisa caminhar ao centro, porque ele precisa ampliar justamente o que você falou, esse potencial de voto dele. O que aconteceu com o Boulos? Ele fez um aceno, né, para esse centro através do convite a um ex-comandante da rota para cuidar do plano de governo dele para parte de segurança. E rapaz, pensa no homem que apanhou. Da esquerda, né? Ou seja, o próprio eleitor dele muitas vezes não aceita, no caso não aceitou nesse aí, né, alguns movimentos. Então a grande dificuldade hoje, né, e o grande desafio é você conseguir caminhar ao centro sem precisar romper com nenhum tipo da base, né? Eu acho que o principal ponto é esse. Mas é feito um cálculo de ganhos e perdas? Por exemplo, um movimento proposital. Olha, vamos fazer esse movimento porque senão nós vamos perder a eleição. Eu sei que eu vou perder tantos por cento do meu eleitorado, mas eu vou ganhar tantos por cento aqui. Esse equilíbrio, é feito esse cálculo? É feito, mas assim, para ser muito honesto, não é um cálculo que você consegue ter uma precisão perfeita dele, né? Você não consegue ter a precisão, no caso. Você cria estimativas, né? Através de pesquisa de mercado. Então, precisamos... Como que funciona? Preciso chegar nesse espectro político aqui. Então, eu vou olhar, vou ver quem que ocupa aquele espectro, qual que é a demanda daquele grupo que está ocupando ali, aonde eu preciso chegar, e eu vou tentando aproximar. É natural você fazer um balanceamento sobre a perca, mas com a internet as coisas tomam escala muito rápido, muito fácil.
Então, acaba muitas vezes saindo do controle. Lógico, numa eleição, né? Principalmente para quem fez a campanha do Boulos, que é um político, um marqueteiro muito experiente, uma equipe muito forte. É lógico que eles tinham essa noção. Mas muitas vezes acaba não sendo suficiente. E o resultado também acaba surpreendendo ali de alguma forma. Né? Mas existe um cálculo ali feito, mas não... Ailton, até acho que aproveitando um pouco esse seu gancho, né? Quando você fala da internet, ela pode ou não pode ser um problema aqui, né? A internet hoje, ela evoluiu, ela tá, acho que muito mais avançada do que estava na última eleição, né? Inclusive na questão do uso da inteligência artificial, né? E eu queria trazer um pouco uma conversa mais para esse lado da inteligência artificial, não só na geração de conteúdo textual e de imagem e tudo mais. Mas vamos falar um pouco do risco das deepfakes, né? Perfeito. Você tem um candidato e ele... Como que funciona assim, a decisão de se usar ou não usar inteligência artificial? Como combater, talvez, o uso de deepfakes numa campanha eleitoral? E uma terceira pergunta emendando aí, que acho que tem tudo a ver também, qual o limite ético que a gente pode tratar o uso de tecnologia numa eleição? Porque eu imagino que se você está levando porrada de um lado, você queira revidar, talvez com a mesma moeda. É uma impressão? Como é que funciona isso? Vamos lá. Com relação às deepfakes, isso é expressamente proibido, né, na questão da lei. Estava até tentando consultar aqui, eu já acho o número. Mas você não pode fazer uma deepfake nem que eu autorize. Então, assim, se o Márcio me autorizar a criar uma deepfake dele, eu ainda cometo um crime. Então, na eleição, isso é extremamente proibido. Não quer dizer que não aconteça, certo? As plataformas têm, sim, trabalhado muito forte a respeito disso, mas ainda é um caminho que está patinando, né? Como que a gente lida com qualquer gestão de crise, né, de imagem numa campanha? Tem 3 pontos que eu acho que são fundamentais. O primeiro ponto é você ter as vacinas já pré-estabelecidas, né? Então, como que você faz isso? Quando você vai fazer a campanha de alguém, você é contratado para isso, você começa com uma entrevista em profundidade, diagnóstico, faz uma SWOT, e ali você vai observar quais são as fraquezas, os pontos fortes, pontos fracos, né? Obviamente, tudo isso é feito com muito sigilo, né? E a partir daí você consegue começar a desenhar algumas coisas que podem te prejudicar durante a campanha. Você precisa ter um comitê bem estruturado entre comunicação, jurídico e mobilização. E a terceira questão é justamente essa: você ter canais de distribuição de informação próprios, válidos, muito efetivos. Então você precisa ter mobilização, canais bem estruturados e uma estrutura para poder reagir com a questão do conteúdo. Basicamente, virtualmente, inclusive, meio que impossível você conseguir proibir, né? Hoje as plataformas elas têm os mecanismos delas, mas depois que caiu no WhatsApp, no Telegram, é muito difícil de achar. Difícil, né? Apesar que eles têm tentado achar algumas situações aí. Mas o dano é muito grande. Então, se você não conseguir estruturar esse comitê e criar essas ações, você acaba sendo vitimado. Sim, mas aí a questão é quando o candidato sofre o ataque das deepfakes e qualquer outro tipo de mentira que é veiculada. Agora, e quando a mentira sai do gabinete dele, do comitê dele, e tá atingindo o adversário, que postura que um candidato tem que ter numa situação como essa? Ou talvez... Quando fez parte da estratégia de campanha dele. Ou fez parte da estratégia, ou tipo, o candidato talvez não saiba, mas o time de comunicação, e aí talvez o estrategista político tá ali, tem ciência ou não tem ciência? Como que você atua numa situação dessa? Olha, se o estrategista tem ciência, aí é um problema. Porque, é assim, você colocar Primeiro, o dano que se causa com isso é muito questionável, tá? A gente viu aí na eleição, vou citar de novo o Guilherme Boulos, porque ele foi um bom exemplo para isso. Foi feito ali um laudo, né, a respeito dele, e isso acabou
através de algumas situações sendo comprovadamente, né, foi comprovado ali que não procedia, isso potencializou o Boulos. Então, quando o estrategista bola um modelo de ataque desse, ele está muitas vezes colocando em risco a campanha do cliente dele. Né? Então, eu acho muito difícil isso partir de alguém. Mas aí, pegando a campanha do Boulos, como que se reage a isso a tempo de não naufragar a campanha do candidato? Por quê? Na época da campanha do Boulos foi feito ações contra a imagem do Boulos e isso prejudicou a imagem e a campanha do Boulos, mesmo que... Como que a comunicação política ela reage a isso, e sendo que a gente viu que o resultado disso só se deu depois que acabou a eleição. Aí já não deu mais tempo de corrigir mais nada. Perfeito. Como que é feito isso? Mas no caso ali, ó, se você puxar, você vai ver que de imediato saiu uma resposta a isso. Né? Essa resposta ela foi distribuída em todos os canais possíveis que ele tinha. A própria mídia, né, por dar a matéria, acabou também dando ênfase ao tema, o que possibilitou que a mensagem dele também chegasse. Né? É muito, obviamente, a mensagem que destrói, ela vai muito mais, o alcance dela sempre é muito maior do que a imagem que corrige. Porém, até então, é a forma que tem sido mais efetiva, é justamente você construir uma narrativa mostrando que aquilo não é real, que aquilo é uma fake news, que aquilo é uma invenção, uma mentira, e utilizar da mobilização, e aí a importância de ter os canais, a importância de ter os leads, a importância de ter os contatos, a captação de voluntária de contatos, né, para poder espalhar a mensagem da forma certa. É o único modo. É muito difícil. É um prejuízo enorme. É um prejuízo enorme. Agora, também falando, acho que um outro aspecto, esse não tem mais a ver tanto com tecnologia, mas um outro aspecto que eu acho perigoso é assim, Ailton, até acho que você deve se lembrar bem disso. Antigamente, uma campanha começava quando a gente começava a ouvir os jingles tocando pela rua, quando abriam-se comitês e começava a distribuir régua, chaveiro, porta-moeda, camiseta, boné, né? Quando você via esse movimento na rua, você já sabia, começou a campanha. Tá muito boa. Hoje em dia, cara, eu sinto que a campanha tá começando cada vez mais cedo. Numa coisa, um fenômeno que é legalmente aceito, que é a pré-campanha, né? Mas também existe a campanha antecipada, que é o que infringe a lei, né? Hoje, a gente já sabe que o presidente Lula é candidato à presidência, à reeleição. A gente sabe que Ratinho Júnior, a gente sabe que Romeu Zema, Tarcísio, outros também são candidatos à presidência, né? Isso um ano antes da eleição. A gente não está naqueles 90 dias de eleição. Então, qual é o limite entre o que é campanha antecipada e o que é pré-campanha e o que pode e o que não pode fazer, assim, legalmente falando, vamos dizer assim? Hoje tem um fenômeno até, acho que até um pouco maior do que a pré-campanha, né? Não se existe mais período não eleitoral, basicamente, lógico. Uma eleição acaba emendando na outra. Pela né? legislação, a gente tem ali os 45 dias, que é o padrão, mas, na verdade, você, com o advento das redes sociais, a eleição ela é contínua. Por quê? O eleitor, ele vota numa imagem criada de um candidato. A verdade é essa, o voto é uma coisa muito mais emocional do que racional. Então, obrigatoriamente, você vai ter que fazer uma campanha contínua para se posicionar, né? O que, obviamente, é proibido, né? É o pedido de voto expresso. E o explícito e o implícito também é proibido. Tem uma resolução do TSE, se eu não me engano, que fala sobre as palavras mágicas, né? Que são aqueles tô com fulano, tô com ciclano, né? E isso tem sido considerado campanha antecipada, porque você não está pedindo voto de forma direta, mas indiretamente... Você está mostrando um apoio. O que é campanha antecipada? É você solicitar apoio ou obter vantagem a um adversário no período não eleitoral. Então, tudo que você fizer nessa situação
que vai te colocar em evidência sobre seu adversário, pode ser considerado campanha antecipada. Em regra, é assim, ó, com exceção da questão do pedido de voto, tudo que pode na campanha, pode na pré-campanha, e o que não pode na campanha, não pode na pré-campanha. Né? Com exceção da questão de pedir voto, né? Que é o principal só. Então, assim, outdoor, pode na pré-campanha? Não pode. Né? Impulsionamento? Pode. Só que tem uma regrinha, né? Impulsionamento ou o partido faz, ou você faz no seu CPF. Então, algumas ferramentas dessas são permitidas ali. O que você não pode é justamente perder, são os exageros, né? Então, uma coisa que acontece muito, eu acho horrível, não vejo sentido, mas o pessoal faz lá, sou amigo de fulano, né? E faz o adesivinho e dá para os colegas pôr no carro lá. Você mora numa cidade de 5 mil pessoas, você fez 20 adesivos, ok, vai passar, não vai dar problema para você. Agora, se numa cidade de 5 mil pessoas, você fizer lá 200, 300, você vai levar uma multa, né? Você vai levar uma multa. E tem dado cassação, isso aí. Você tem a prefeita de Votorantim, ex-prefeita, ela perdeu o registro de candidatura por justamente ter feito algumas situações ali. Ela teve amigo demais na pré-campanha, então. Muito. Sou amigo da. Mas e jornal de partido? Os boletins de partidos que acabam virando jornais semanais. É permitido, não tem problema nenhum. Você pode é fazer. Uma campanha. É uma campanha. Mas você se promover, ó, eu posso, na pré-campanha, você pode falar de você, né? Você pode fazer a promoção pessoal, desde que forma medida. Você pode fazer a promoção de ideias. Você pode fazer uma crítica ao seu opositor, desde que isso não seja impulsionado. Né? Você não pode impulsionar críticas, né? Você pode criar reuniões, marcar, discutir a cidade, discutir o país. Tudo isso é permitido. Né? O período de pré-campanha, ele regulamenta ali muito a questão de você realmente obter uma vantagem através de solicitar voto ali. Ou de forma clara ou de forma velada, mas a grande sacada é essa. E os exageros, né? O Moro. Por que o Moro está passando todo esse problema que ele está agora? Ele fez a pré-campanha dele no Podemos, era para presidente. Gastou um caminhão de dinheiro. Aí ele não conseguiu, mudou de partido lá por questões deles, foi ser candidato ao Senado, e o teto do que ele tinha gasto na pré-campanha era um teto de presidente, absurdo, né? Então ele incorreu nessa questão do exagero. Então a pessoa indo de forma comedida, controlada e jogando com calma também, porque, de verdade, você tá desesperado, alguém que tá ouvindo, tá desesperado para votar em alguém ano que vem? Ninguém tá. Isso é coisa do político. O político tem essa necessidade. Fala, pô, se eu não falar que eu vou perder aquele voto. Filho, o cara há um mês atrás o pessoal queria saber quem matou o Det Reutemann. Não é por aí, entendeu? Tem o timing, né? Tem o timing. E aí, nessa questão até de timing, eu fico pensando, com o avanço, de novo, né, da tecnologia, a campanha e até a pré-campanha, ela tá muito mais digitalizada ou ela continua tendo aquela parte convencional do sola de sapato, porta em porta, contato pessoal? Qual é o peso dessas duas coisas numa estratégia eleitoral? Para quem quer ganhar, tem que fazer as duas de forma contínua e fundamental. Existe alguns candidatos, né, que conseguem ter o destaque meramente pela rede social, e isso é uma grande vantagem, porque fica muito mais barato, né? Mas não é essa a realidade do grande número de deputados, de vereadores, de prefeitos eleitos, né? O prefeito de Nova York foi eleito agora, e parte da estratégia dele era justamente estar na rua, né? Claro que o digital, ele vai te proporcionar chegar em lugares que você não chegaria. Mas o contato físico, a participação, você criar canais, né? Eu utilizo muito algumas coisas que existem no mercado, né? No setor privado, eu sempre busco trazer isso para dentro da campanha.
existe o conceito da jornada do cliente, né? E eu adaptei ali a jornada do eleitor, que passa por você ter uma descoberta do político ali, muitas vezes pela rede social, né? Não exclusivo, mas muitas vezes, a maioria dos casos, até chegar na parte de que você vira um multiplicador ali daquele projeto, que é extremamente físico. Então, se o político tiver um bom misto desses dois modelos, a chance de sucesso aumenta, assim, muito. É muito importante. Muito bem. E você acha que, por exemplo, ferramentas como debate na televisão ou nos veículos de imprensa é útil ou prejudica? Mais ajuda ou atrapalha o candidato? Depende, né? Depende do candidato. Em 2018, a gente participou aqui na eleição do estado de São Paulo. E para quem gosta de política, os debates eram incríveis, porque ficava o Márcio França brigando com o João Dória, e muito intenso, né? Então era, para quem gosta, é legal. No resultado prático da coisa, muita gente não assiste os debates, e com a questão da internet, a gente viu na última eleição na capital uma coisa muito ruim acontecendo, que é você utilizar o debate para poder fazer corte em cima do seu adversário. E isso é uma coisa que eu acredito que vai tirar o interesse do político em participar de um debate. Porque ali, né, a ideia de você discutir a cidade, discutir o país, discutir o estado, acaba se perdendo. Essas atrocidades aconteceram com o rei dos cortes, né? Que foi o Marçal. O Marçal, ele se preocupou tanto com os cortes que acabou levando infringindo a lei, né? Exatamente. Cadeirada, inclusive. Então, mas assim, na sua visão hoje, como um estrategista eleitoral, a hora de pensar a estratégia para o seu candidato, você pesa a questão do debate. Pesa. Não, E tipo, não ir a um debate é uma... Como eu posso dizer? É parte da estratégia, assim... vale a pena você não ir num debate. Vale a pena não ir num debate. Depende muito do debate e depende muito da sua posição. Normalmente, assim, quando você está muito consolidado, né? E ali é um risco, né, que é aqueles cálculos que a gente tinha falado, né? É um risco de você levar algum dano, perder alguma situação. É melhor você não ir ao debate do que simplesmente levar uma cadeirada, né? Mas aí como é que você faz, por exemplo? Porque eu tô trazendo agora uma impressão minha, tá? Como eleitor e como jornalista que cobre política aí há tantos anos. Quando o cara não vai no debate, a impressão que passa pra mim ou primeiro, a prepotência, porque ele tá muito à frente dos outros, ele não precisa do debate para se promover, ou a covardia, né? Tipo, eu não quero debater com determinada pessoa porque ele sabe expor a minha fraqueza na frente de uma câmera, né? E esses dois cenários são verdadeiros? Tipo, eles são reais ou só uma falsa percepção que eu tenho? Não, acontece principalmente quando o seu adversário não vai ao debate. Normalmente é essa a narrativa que a gente coloca, né? Fala, tá fugindo, tá com medo. Mas estrategicamente, vale mais a pena você se proteger do que tentar criar uma situação, de repente, que fique desconfortável. O dano que isso causa é grande, né? Mas é controlável também, porque uma vez que você agora tem outros meios de poder discutir, o grande debate está acontecendo aqui, né? Ele está acontecendo na internet. E esse debate aqui ainda você consegue ter um certo controle de onde que você quer ou não falar. Então, ele acaba substituindo um pouco esse debate televisivo, né? Mensurar o risco, né? Não dá para alegar. Você vai ter dano, e se o dano compensar... Ô Ailton, mas qual é a ferramenta indispensável? Tipo, não pode ter uma eleição sem o uso dessa ferramenta ou dessa estratégia. Por exemplo, é o cara comer pastel na feira, esse é fundamental, é beijar a criança,
ter uma conta no Instagram e no Facebook e fazer lives? Qual é hoje aquela ferramenta que, não importa o que aconteça, ele tem que passar por essa experiência? Talvez o ponto mais importante é pesquisa de mercado. Uhum. Disparado, acho que pesquisa de mercado é um item que não dá para ficar sem, né? E principalmente eleições maiores é muito raro não ter, né? Para eleições menores é mais comum, em cidades menores ainda é mais comum ainda. Mas pesquisa de mercado é fundamental. Você tem que ter uma boa reputação nas redes sociais, você tem que ter um canal de comunicação já bem estabelecido, né? Não importa se é o canal A, o canal B, você tem que ter canais próprios. Eu sempre peço para qualquer cliente meu ter um site, eu acho que é fundamental, mas o principal de tudo isso é você ter ali seus canais de comunicação bem definidos, porque é onde qualquer crise, qualquer problema que você vai ter, qualquer enfrentamento, você precisa ter esses canais bem estruturados. Muito bem. Comunicação é a base, né, da política. Você falou sobre os debates, que hoje eles ocorrem muito mais na rede social, na internet. E os MAVs, os militantes virtuais? Como que isso acontece? Faz parte também de estratégia e isso é utilizado para poder realmente abrir um debate, ou isso acontece naturalmente? Existem alguns fatores que vão definir isso. A internet, a rede social, na verdade, ela funciona de uma seguinte forma. Ela existe e tem conversas. Ou você entra numa conversa, ou você vai criar uma conversa. Antigamente, os políticos, eles pautavam o debate, né? Então, vamos falar disso, vamos falar daquilo. Hoje o debate está acontecendo, com o político ou sem o político. Está sendo discutido determinado assunto. Hoje a maior discussão é a segurança pública, então as pessoas estão na internet falando isso. Quando você pega a parte de militância virtual, geralmente ela fica alocada na estrutura partidária, por membros partidários, né? Então, eles vão discutir sobre aquele determinado assunto que é favorável ao partido dele, mas não existe de forma lícita, tá? Essa questão de você criar uma narrativa online para que determinado assunto suba. Normalmente quem faz isso acaba fazendo isso através de bot. E aí é um debate meio que fica vazio, porque a menos que e é muito raro, mas a menos que a sociedade compre aquela discussão, quando você põe robô para discutir, não chega a lugar muito grande, não. Mas isso para criar assunto, né? Agora, para inflamar a galera, aí é um problema, né? A gente precisa fazer um rápido intervalo aqui, porque temos alguns recados para o pessoal que está em casa, e a gente vai interromper rapidinho essa conversa, a gente já volta, 1 minutinho só. Olá, essa é para vocês que estão assistindo o ABC Conexões. Sim, vocês, nossos ouvintes. Eu sou o João Pedro Melo e agora eu tô na bancada do ABC Cast. Fala pessoal, vocês já devem ter ouvido a minha voz? Se você não ouviu, eu sou a Suzana Rezende, apresentadora do ABC Cast, e eu venho aqui para te fazer um convite muito especial. O nosso encontro está marcado de segunda a sexta, às 18 horas, lá no ABC Cast. E lá nós falamos sobre tudo que impacta o seu dia a dia, desde o grande ABC até a região metropolitana de São Paulo. A gente fala sobre o Brasil, sobre o mundo, para te manter sempre bem informado. Sem rodeio, sem drama e sem perder mais o seu tempo. Bom, talvez só um pouquinho de drama. Então, não tem desculpa. Nos siga na sua plataforma preferida. Então tem o Deezer, o Spotify, o Apple Podcast, o Amazon Music e até o YouTube. É só escolher a sua preferida, nos seguir e dar o play. Então, já nem perde tempo e segue a gente lá no Instagram, @abcdoabc_oficial, porque é lá que a gente avisa, provoca, comenta, ri e chora. E às vezes até descola uma treta. Então bora lá?
Então pode dar o play. Muito bem, obrigado por acompanhar este recado e vamos direto para os nossos quadros especiais. O primeiro deles é o Contraponto. Contraponto. É nesse momento que eu chamo aqui o Peninha para assumir os controles da máquina e fazer as perguntas não roteirizadas que você quiser. Então, Peninha, o tempo é seu. Só deixa um pouquinho do entrevistado para ele tem que sobrar vivo pra gente continuar o resto da entrevista. Não, hoje eu tô tranquilo também. Tomei bastante chá. Ô Ailton, voltando ao assunto de polarização. Eu acho que é o assunto, um dos mais importantes e vai permanecer na política por muito tempo. A gente chegou até a conversar isso um pouco antes. Eu queria que você fizesse um diagnóstico. Você acha que a polarização ela é reflexo da própria sociedade ou ela realmente é uma criação de campanha imposta? Olha, ela é um reflexo da sociedade muito estimulado pelas campanhas. Ninguém adota uma postura extrema se ele realmente não acreditar naquilo, né? Então, eu tenho uma visão de mundo e aquela visão ela compreende aquilo, só que eu estimular aquilo ali é função que tem acontecido nas campanhas. Então, eu acredito que é um reflexo da sociedade estimulado, sim, pela política. Usa muito. E se é um reflexo orgânico, então, né, são blocos orgânicos, né, que se escolhem um lado do espectro, né? E se existe essa estimulação, é uma oportunidade, né, para cada campanha. Onde entra a ética nisso daí? Perfeito, perfeito. Na verdade, é assim, as pessoas elas vão se aglutinar por dois motivos, ou simpatia ou antipatia, né? Quando você cria uma campanha exclusiva de defesa de uma bandeira, então eu tenho uma visão de mundo e dentro da minha visão de mundo, isso aqui é o correto. Eu acho que o contexto ético, ele é atendido, porque é uma visão legítima, é uma visão correta, mesmo que ela seja de alguma forma um pouco radical. Então, nesse sentido aí, se você encontra uma campanha que a polarização, ela nasce na sociedade. Sim. E as campanhas se utilizam, né, dessa organicidade polarizada para poder levar vantagem, aí a gente pode analisar que quem trabalha ou busca trabalhar na ética perde a campanha, ou é obrigado a entrar no jogo, esquecer, jogar o livro de ética fora, porque senão agora é trocação. Viu, Peninha? Acho que é a famosa a mentira do bem, né? A mentira eu preciso do bem. contar essa mentira porque sou do bem, né? Senão, se eu não contar, eu vou perder a eleição. Exatamente. Como é que fica a ética nesse sentido? Olha, é relativo, porque não necessariamente... A mentira nunca é do bem, né? Mentira nunca... E a mentira, ela vai prejudicar o teu candidato, né? Não adianta. Você tem que trabalhar para justamente fugir de ter que criar alguma situação. Quando você fala de campanha política, a gente pensa a forma mais fácil de se conectar com as pessoas falando da dor delas, né? O prefeito eleito de Nova York fez isso, né? Ele falou da questão dos aluguéis, ele falou da questão do mercado financeiro, ele colocou ali um inimigo em comum, né? Mas eu não vejo ali uma falha ética nesse sentido, por exemplo. Ele está falando de uma situação que acontece dentro da sociedade. Mas a ética, desculpa interromper, mas a ética, ela age numa campanha por convencimento e por manipulação. A manipulação é a parte fora da ética. Manipulação é a E parte quando fora você da faz ética. uma campanha que você age pela dor, é a manipulação. Não necessariamente, porque eu vou buscar me conectar com as pessoas através daquilo que é importante para ela. A gente fala dor, mas na verdade
é aquilo que me é caro, né? Então, se o que me é caro é uma saúde pública de qualidade, é disso que eu quero falar. É aquilo que vai chamar a minha atenção, né? E eu vou ter que falar de saúde pública. Como eu coloquei, ele falou de aluguel, de habitação. O que eu acho que foge da ética é justamente quando você utiliza de uma linha narrativa para desvirtuar a realidade para te favorecer. Que aí beira a questão da fake news. Né? Quando você sai de uma situação real, encaminhando para ir para fake news, aí é um grande problema. Mas às vezes a polarização, ela não tá às vezes encampada numa distorção? Não. O fato de estar polarizado parte do princípio, primeiro, de eu não gostar do outro lado. Então, eu gosto tão pouco do outro lado que esse lado aqui é minha alternativa. Quando você vai olhar isso um pouco mais de perto, por que eu não gosto do outro lado? Eu não gosto do outro lado porque o outro lado defende X, Y, Z e J pautas. E eu acredito nas pautas que são opostas a isso. Isso tudo é legítimo. Inclusive, dentro do processo democrático, eu posso ter uma opinião contrária, né, a de diversas pessoas. O que eu acho um grande complicador de tudo é quando você cria narrativas falsas para justificar a sua defesa ou o ataque ao seu adversário. Aí eu acho que começa a sair um pouco da linha e não é nem aconselhável, porque a chance de você levar uma invertida nisso aí é muito grande. Perfeito. Tem mais pergunta? Não, tá bom. vamos seguir aqui. A gente tem outros quadros, né? Então, eu acho que um deles até é uma continuação dessa conversa, que é o quadro Fora da Zona. Fora da Zona. Que a gente tenta falar um pouco sobre explorar, assim, uma faceta diferente, ainda nesse contexto, né? Mas explorar uma faceta diferente. Por exemplo, pressão por resultados, né? Você é o estrategista, você tá ali vendo o dia a dia da campanha e vendo que pesquisa a pesquisa, semana a semana, você tá fazendo sua pesquisa lá e os resultados estão caindo, né? E você tá vendo que o seu adversário tá subindo, mas ele não tá subindo porque ele tá agindo corretamente. Ele tem lá os seus desvios de caráter e, por conta disso, ele tá sendo favorecido e tá ganhando. Como que, voltando a essa discussão ética, né? Como que você mantém uma postura ética sabendo que, estrategicamente falando, se você não jogar as mesmas regras do seu candidato, você pode continuar em queda? Olha, talvez seja uma percepção popular isso, mas não é o de fato que acontece. Sempre você vai crescer ou vai cair por alguma coisa que é relacionada à sua campanha. Então, você não conseguiu fazer uma boa defesa de um determinado tema, você não conseguiu fazer um bom ataque de um determinado tema. Quando você estrutura isso, por exemplo, entramos numa curva numa queda, né? E o meu adversário está tá ascendendo. Primeiro ponto é entender o que está acontecendo ali, né? Nenhuma crise acontece do nada, todas têm algum motivo que gera essa crise. Então, a partir desse momento, você vai desenvolver ações para justamente romper com isso e entender de fato por que está acontecendo a ascensão do seu adversário. Pode ser por uma situação de rejeição a você. Então, vamos lá. Meu adversário está explorando muito uma proposta que eu tenho. Aconteceu isso com o Celso Russomano na primeira candidatura dele de prefeito em São Paulo. Ele teve um erro grotesco ali no plano de governo dele. Os adversários pegaram, exploraram e ele começou a cair. Inclusive, nessa campanha, na pré-campanha, ele era o candidato favorito, né? Ele era o favorito. E ele foi derretendo, né? Até esse momento ele estava favorito. E eles não conseguiram reverter essa situação. Hoje, tem muito mais facilidade de você conseguir dialogar com as pessoas. Então, o pessoal imagina muito aquela questão do ataque, tem que atacar, tem que
fazer perder voto. Na verdade, você não toma voto do seu adversário. Você vai buscando os votos, numa eleição ainda, você vai buscando os votos que ainda estão naquele processo de indeciso, porque a lógica do voto, hoje ela está em mim, e ela não migra direto para o meu adversário. Se eu perdi aquele voto, aquele voto vai para um hiato. Ele vai para algum lugar vazio, né? Estranho falar isso, né? Mas ele vai para um lugar vazio que vai ser ocupado por alguém. Então, não necessariamente você vai roubar meu voto ou qualquer coisa do gênero. E, através de algumas estratégias, você vai buscar sanar esse problema que está te fazendo perder voto, né? Fazer cair, perder apoio, e começar a reverter a situação. Não necessariamente é o ataque ao adversário. Mas acho que isso tem um pouco a ver do que a gente estava falando no bastidor aqui antes, né? De que num universo polarizado, se você tem uma terceira via, a terceira via ela vem com uma vantagem, né? Porque aquele que está insatisfeito em qualquer um dos lados acha uma âncora onde pode se apoiar, né? Exato. Ele se instala ali e aguarda alguém convencê-lo de novo, né? De alguma forma, não? Exato. Você buscar o eleitor, como que funciona o processo ali? Você começa em algum campo ali do espectro e vai buscando eleitores de próximos espectros. A partir daí, você vai agregando fatores à sua campanha, né? Quando você está em ascensão, é porque você está conseguindo trazer novos apoios, novas pautas. Se você começa a perder por causa de uma pauta, o que é o mais indicado a primeiro momento? É que isso tudo é muito difícil explicar no sentido hipotético. Né? Você começa a abandonar aquela pauta, né? Então, mesmo que ideologicamente para você essa pauta era importante. Por discurso eleitoral é bom deixar de lado e seguir. Acredito que sim. Isso, se for nesse extremo, né, ao ponto de você ter que deixar uma questão de visão sua para trás, é impossível chegar numa campanha com isso. É uma SWOT muito mal feita, um diagnóstico muito mal feito, ao ponto de precisar chegar numa eleição e ter que abandonar uma ideia que tem um peso tão grande, né? Quer ver um exemplo? Existem vários programas, né? O que eu falei, a política ela é contínua, né? Hoje a campanha é contínua. A quantidade de quadro mesmo que os políticos estão executando dentro das redes sociais deles. Então, terça-feira é dia de falar de tal coisa, quarta-feira, né? Por quê? Porque isso vai construindo ali uma sensação de pertencimento, de proximidade. Com isso, você vai conseguindo sentir já, antes do período eleitoral, o que faz a diferença ali para o eleitor. Né? Esse faz o papel do andar na rua, só que de forma digital. Exatamente. É que eu brinco assim, nada vai substituir um aperto de mão. No digital, por mais próximo que você acabe se sentindo, não sei se é o nosso caso, né? Mas com certeza é parte dos telespectadores, com certeza sim. Eu nunca vi a Virgínia Fonseca. Minha mulher também não. Mas minha mulher sabe o nome das filhas da Virgínia Fonseca. Com quem ela é casada, com quem ela separou. Com quem ela é casada, né? com quem ela separou, o que ela vende, né? A mesma coisa com o Neymar. E por que tudo isso, né? São pessoas que elas atingiram um grau de influência tão grande que acaba substituindo o contato físico e mesmo assim você se sente próximo dela. Mas isso é uma parcela muito pequena do meio político, né? Muito pequena. Então, eu acho que nada vai substituir aí estar na rua. E político que não gosta de estar na rua, meu. Porque é cobrado, sentido, né? Mas tem que estar preparado, né? Eu acho que você, a partir do momento que você se torna uma pessoa pública, a sua vida não é mais sua. Então você tem que ter maturidade o suficiente para entender que vai ter gente sim muito brava com você, porque o professor Humberto Dantas fala disso. A sensação de bem comum, né? O professor Humberto Dantas, ele hoje é um professor do Renova BR, ele é um sociólogo, é um cientista político, e ele fala da questão do bem comum na política. É uma
quase uma ilusão. Toda vez que você, mandatário, toma uma decisão, você vai beneficiar uma parte da população e a outra parte da população não vai ser beneficiada. Essa outra parte da população vai ficar muito brava com você. E faz parte do jogo, né? Você tem que buscar atender ali o que seja melhor para um possível dentro do que você pode fazer, né? Aquele conceito do político que é amado por todos, isso aí não existe mais. Né? As pessoas têm que saber. E aquilo também, né? Quando existe até uma pesquisa que indica o grau de confiança que a população tem em determinadas áreas, né? E aí você tem lá, os bombeiros são a organização que a população mais tem confiança. Os políticos estão lá embaixo. Então, mesmo que você seja aquele cara bom de verdade, sua vida, sua carreira, tudo, a hora que você dá um passo para dentro do espectro político, você já é rebaixado pela sociedade só de ter dado o passo ali dentro. É igual o carro novo que sai da concessionária. Já saiu, já perde o desvalorizou, valor. né? A audiência quer saber. A gente tem outras pessoas querendo fazer perguntas aqui pro nosso programa, então vamos colocar na tela aqui o nosso quadro A Audiência Quer Saber. Um repórter nosso do portal ABC do ABC estava interessado em mandar uma pergunta para cá. Vamos colocar no ar aqui? Olá, boa tarde. Eu gostaria de saber que tipo de conselho tu poderia dar para um jovem que pretende ingressar na carreira política. Obrigado. Tá aí. Olá, boa tarde. Esse é o JP Melo, o nosso repórter lá do Rio Grande do Sul. Legal. JP. Olha, JP, eu acho que o principal conselho para quem quer ingressar na política é goste de política, estude muito sobre como que se faz política. Existem grandes instituições hoje que trabalham de forma muito efetiva com a questão política. Eu vou dar o exemplo do Renova BR, é uma escola de formação, mas não só política, ela forma cidadão, é uma escola muito legal, tem outras também. Então você precisa se jogar um pouco para dentro. Essa rapaziada aí que tiver com vontade, vai para dentro, vai com a cabeça aberta, tenta fugir dessa briga que não leva muito a lugar nenhum, porque isso é cíclico. Hoje um grupo vai estar no poder, amanhã vai ser outro grupo, isso está acontecendo no mundo inteiro. Então se dedica, estuda muito, busca ter bastante conteúdo e bastante know-how aí, para ser um político mais completo. Estudar, né? Estudar. Se ele quer ser um engenheiro, ele tem que estudar. Se ele quer ser um político, ele vai ter que estudar também, né? Tem que gostar de gente. Selo é de verdade. Durante essa conversa, a gente falou sobre muitos assuntos, citamos alguns dados aqui, e o Ed, o nosso produtor, ele ficou atento a tudo, os mínimos detalhes, fazendo uma checagem dos fatos em tempo real, né? Quando chega nesse momento, o Ed atesta se essa conversa foi de verdade ou não, com o selo é de verdade. Fala aí, Ed. Foi de verdade? Bom, foi uma conversa muito importante, muito densa. A gente passou aqui por diversos assuntos importantes, né? Então, a gente falou da lei de proibição ao uso de deepfakes, né? Da questão do critério das palavras mágicas e alguns exemplos de campanhas, né? Partidárias mesmo. E tudo foi verificado, tudo foi checado, então tá validado, o selo Ed tá garantido. E aí, Ailton, a gente te preparou para isso. Nesse momento, eu também costumo fazer alguma pergunta sobre algum assunto que não ficou bem esclarecido ou não foi citado durante a conversa. E eu acho que é muito importante, quando a gente fala de política, a gente ter o olhar para as novas gerações. Eu acredito que hoje o fato de estar nas redes sociais não vai garantir que essas gerações engajem. Porque hoje tem dois perfis. Tem aqueles que se levam pela polarização e aqueles que simplesmente não se importam. Então, como a gente fala de política com essas pessoas hoje, com essa nova geração, que já são os eleitores de hoje e são quem vai continuar com a política aí por muito tempo? Perfeito. Ontem eu levei até um susto. Eu ouvi um colega falar e eu não tinha me dado conta. A geração Z está fazendo 30 anos, né? Isso é assustador. Olha, é muito comum numa sociedade como um todo
parte da população não se interessar pelas questões políticas. Porque é burocrático, é chato, acaba tendo uma linguagem que não é interessante. O que tem acontecido é que com as redes sociais isso tem ficado mais fácil, o acesso tem sido facilitado. Eu acho que o principal ponto que deveria acontecer, e que de forma muito pequena ainda, mas eu já vejo acontecendo, tem alguns partidos que já estão fazendo isso aí, e aí não é o político fazendo, sim, a instituição partidária, através das suas fundações, elas estão criando algumas formações e tentando trabalhar de uma linguagem mais acessível para que aquela pessoa jovem que ainda está no colégio, que ela comece a observar a política de uma outra forma. Então, eu acho que o caminho para poder fazer a interação com a juventude, com esses novos campos aí, é justamente através dos partidos políticos abrirem espaço, né? A gente tem, agora são 30, né? Tem muito partido aqui no Brasil, com bastante recurso. Eu acho que é isso que a sociedade tem que cobrar. Abrir espaço para poder trazer os jovens para dentro, mesmo porque senão, daqui 10 anos, daqui 20 anos, quem que vai ocupar essas cadeiras, né? Tem que parar com essa história aí de só indicar o filho e vai indo. Mas está acabando, isso aí eu acho que está mudando. Posso emendar a pergunta, a resposta, inclusive? Você falou em 30 partidos políticos. Como 30 partidos políticos podem formar jovens para a política? Será que nós temos 30 visões diferentes para poder levar uma nação para frente? Eu acho que se está na regra do jogo, é permitido. Então, eu acho é válido, né? Se faz sentido, é outra história, né? O que acontece? Não existe, a grande maioria das pessoas, até por isso que nessa pesquisa que você citou, o ápice da falta de confiança, se eu não me engano, 77% está nos partidos políticos, porque eles não representam mais um ideal, né? O pessoal que tem criticado muito, né, o surgimento do partido do MBL, mas é um partido que tem uma visão muito clara, um objetivo muito claro, e gosta quem gosta, né? Eu entendo que cada vez mais, com as cláusulas de barreiras que estão sendo formadas, até o processo de federação, né, de fusão que tem acontecido aí, eu acho que é uma tendência que os partidos voltem a um número menor. Porque você vai precisar obrigatoriamente ter deputado federal. Partido que não tem deputado federal não tem recurso, e partido que não tem recurso não ganha eleição. Então o partido vai sumindo, né? Ele pode até existir, mas o espaço dele vai ficando pequeno. E como que ele vai conseguir? A partir do momento que ele começa a pôr um posicionamento mais claro, que vai tornando ele mais atrativo. A grande questão é, o que chama a grande atenção da mídia, ou da população como um todo, são questões mais explosivas, vamos dizer assim, né? Então, partido que é contra um determinado assunto mais marcante. Isso acaba chamando mais atenção. Mas quando você pega ali os estatutos, e em muitos partidos ali dentro do seu próprio estatuto, você vê uma diferença boa. Então, que acaba não divulgando. Então nós temos... Então nós voltamos a um problema que é a formação política. Porque se nós temos uma grande maioria de partidos, eu acho que talvez até quase todos, ou talvez todos, que eles navegam hoje na política por assuntos explosivos, né, que é o que radicaliza as posições, como formar o jovem politicamente, que tem que ter equilíbrio, visão dos dois lados, né? Uma integração de ideias, porque às vezes as ideias elas podem ser integradas para poder chegar no fim. Como fazer isso? Com
essa formação política, ela vai dar ali a respeito dentro de uma visão de mundo que a pessoa já tem. Ninguém vai ir para um partido da qual o cara não vai escolher um partido lá no sorteio e falar, isso aqui eu acho que vamos testar esse aqui, depois eu testo o outro. Pode até ser que aconteça, mas normalmente essa pessoa já tem uma previsão de mundo, né? E aí ela vai buscar dentro daquilo ali. Quando ela vê que aquilo ali não é o suficiente para ela migra para um próximo, O grande problema que eu vejo é o quê? Principalmente esses partidos mais comedidos, que hoje são os partidos que falam que é partido de centro, né? Eles não trabalham isso. Então, você pega, com exceção de um aí que é o... Vou falar, né? Que é, por exemplo, Podemos. Podemos tem ele é um partido que ele está investindo em formação política. Então, a Fundação Podemos trabalha muito bem. O PV é um partido muito claro dentro daquilo que ele se propõe, né? Então, quando você pega esses partidos mais ao centro ali, o que está faltando talvez é um pouco mais de clareza das posturas e principalmente abrir as portas das fundações. Todos têm. A gente tem a Fundação Índico no União Brasil, tem a Fundação Ulisses Guimarães, que é particularmente muito boa, né, para a formação política. Então, falta talvez divulgar, trazer gente, um pouco de vontade política para que isso aconteça. Aqui de 30 partidos, acho que a gente consegue citar pelo menos 5 só, então. Não, daria para citar mais, mas não sei se passa de 10. Mas assim, eu acho que cada partido que tem, né, ou pensando assim nos grandes partidos com alto número de filiados, todos têm. Eu fui do PSB, né, por muitos anos. E a Fundação João Mangabeira é uma fundação que ativamente ela tem ali os conteúdos, tanto físico quanto online. Então eles investem nisso. É que, como eu falei, fora do extremo, dificilmente você chama atenção ao ponto. Então, primeiro, parte de uma... que eu acho que aí sim é o que tem que mudar. Você precisa sair do campo passivo, que é a pessoa ir até o partido, e começar a buscar esse jovem, né? Mas sem também extrapolar ao ponto de ter que cair nessas questões aí de invasão, em questão de escola, né? Essas outras linhas aí que acaba não atendendo. Muito bem. Gente, o nosso tempo está se esgotando. Eu gostaria de, por um minutinho, só a gente fazer o último quadro, para a gente poder encerrar bem aqui, que é o Entrevista Reversa. Entrevista Reversa. Nesse momento, Ailton, a gente inverte os polos aqui. E a gente agora tem que ter a responsabilidade de responder alguma pergunta sua com a mesma clareza, precisão, assim, o controle da informação que você teve durante toda essa conversa. Como o Peninha foi um jornalista convidado aqui, eu dou um passinho pro lado e deixo ele responder. Aí, se ele precisar de algum apoio para responder, eu dou um suporte. Mas você tem alguma pergunta que você consegue bolar para nós aqui? Eu acho que seria interessante, porque o jornalismo, ele é uma profissão fundamental para a democracia de um país, né? Uma imprensa livre, imparcial, ela pode ser muito benéfica para a sociedade como um todo. E eu queria ouvir de vocês, né, justamente sobre isso. Como conseguir trabalhar e desenvolver todo o processo editorial, toda a questão da imprensa, sendo que é uma das instituições que mais é atacadas hoje no Brasil. Como que vocês conseguem continuar trabalhando de forma séria, comprometida, do jeito que vocês trabalham? E aí, Márcio, responde essa aí. Eu e o Thiago, nós tivemos um jornal, né? Até no início do programa eu falei que nós fazíamos jornalismo raiz, né? Exato. Fazemos, né? E isso tem um custo profissional. Porque eu vou dar o exemplo de municípios, cidades, né? Regionalidade. Na questão nacional opera diferente, mas para a gente
ter um jornal independente, que você não tenha que ser pautado, né, pelos órgãos de poder, né, que tentam enfiar aquelas pautas brancas e tudo mais, você realmente fazer o jornalismo, nos custou bastante dor de cabeça, né? Foi. Muita dor de cabeça. Porque nós tínhamos aquela situação da parte comercial do jornal. Os anunciantes Os anunciantes eram atacados, ameaçados, né? Não anuncia naquele jornal, que senão você vai ter problema, né? E não foi uma, foram várias vezes que edições nossas saíam com a parte do anúncio do comerciante ali, ó, em preto, né? Para poder mostrar que ele foi ameaçado e não pôde anunciar no nosso jornal. Então, realmente, nós estamos numa distância, num caminho muito longo para poder ter uma imprensa livre. Muito longo. Porque eu costumo dizer, e é isso já há muitos anos, né? Que o editor de muitos veículos, né? Ele é o porteiro do inferno. Porque o jornalista, quando ele sai da faculdade, ele sai assim, todo cheio de sonhos de realmente fazer um trabalho que vai mudar a sociedade. Ele tem esse sonho, né, de fazer a diferença. A honestidade desse jornalista, a sinceridade dele começa a se fragmentar quando ele faz uma apuração, ele faz um trabalho perfeito, ele se dedica, aí ele apronta a reportagem e entrega na mão do editor. O editor, ele vai filtrar aquela reportagem aos interesses comerciais e políticos daquele veículo. Aí começa a destruir o sonho de quem saiu da faculdade, né? Então, como a gente teve a felicidade de ter um jornal, né? Nós não tínhamos esse problema porque a gente dava a carta branca geral e sofremos as represárias, né? Exatamente. Até hoje, os jornalistas que trabalharam com a gente, eles são felizes por isso e têm saudade disso. Os jornalistas que trabalham com a gente até hoje, eles dizem que foi o melhor lugar que eles trabalharam. Mesmo eles tendo evoluído na carreira, indo para outros grandes veículos, né? Exatamente. Só para concluir aqui, Márcio, deixa eu dar um encerramento até na sua resposta. Hoje no ABC do ABC a gente tem um dilema mais ou menos assim também. Nós somos em 10 jornalistas lá. Então, todos os dias a gente designa as pautas e pede pro pessoal fazer as coberturas. E é um desafio você pegar um repórter que você conhece bem, você sabe qual é a ideologia política dele e fazê-lo ir cobrir um evento onde tem elementos de uma outra ideologia política e ele não agir com um certo preconceito, né? Então, tem toda uma parte da gente poder preparar essa mão de obra para poder chegar lá e nos trazer a reportagem, né? Nos reportar o que de fato aconteceu sem com que o viés político dele interfira na qualidade da pauta. Então, é um desafio que eu sei e reconheço isso, não são todas as redações que topam fazer. Eles vão pelo caminho mais simples. Aquele do tipo, solta o repórter lá, ou a linha editorial nossa é essa, eu só vou cobrir pauta assim, e eu só falo desse jeito, eu só olho aquele político específico, eu só vou olhar por este ângulo, eu não vou olhar por outros que possam favorecê-lo ou prejudicá-lo. Exatamente. Né? E assim funciona. E aí, meus amigos, colegas jornalistas, vou falar para eles aqui, meus colegas jornalistas aqui da imprensa do ABC. Nossa imprensa aqui na região do Grande ABC é muito viciada. Nós temos pouca coragem de enfrentar as prefeituras porque nós dependemos, em grande parte, dos recursos das prefeituras com publicidades para poder, inclusive, pagar as contas do dia a dia. Sim. Então, existe um trabalho a ser feito para a independência dos veículos. Quanto mais independente um veículo for, mais ele consegue ser como a gente era no passado lá. Talvez até falar de qualquer coisa, né? Talvez isso até parta da formação dos próximos políticos também. Exato. Para que eles entendam essa importância. Eu sou super a favor, não tem o fundo partidário, né? Eu sou super a favor da criação de um fundo independente, não precisa ser de dinheiro público, pode ser de união de empresas, que financie livremente a imprensa, dentro de certos critérios. Que aí essa imprensa vai conseguir fazer aquilo que a grande mídia talvez não consegue por conta dos seus interesses econômicos. Exatamente. Com essa militância toda, vamos encerrando o programa de hoje. Muito obrigado para você que nos acompanhou até aqui.
Eu quero fazer um agradecimento especial aqui para você, Márcio Peninha, Obrigado. pela participação. Acho que você abrilhanta sempre a discussão, né? Um jornalista político, entende bem de política. Você vê, curioso, nós temos visões antagônicas do espectro político. Mas a gente se dá muito bem porque é isso, né? A gente sabe conversar e sabe não misturar as coisas. Então, muito obrigado. Espero contar com você outras vezes aqui. Só convidar. Se você quiser passar um recado final, pode ir para aquela câmera lá e dar o seu tchau. Pessoal, eu agradeço a audiência de vocês. Espero que a entrevista tenha trazido respostas, né, principalmente aos pré-candidatos e futuros candidatos que estão assistindo, que tenham encontrado ali mais ou menos uma trilha para poder seguir. E eu tenho certeza que mais dúvidas vão vir aqui pro ABC, né, ABC do ABC. E quem sabe a gente não volte a conversar trazendo mais dúvidas, porque candidatos precisam... não são candidatos que têm condições de ter uma equipe de marketing, né? E você que gosta de política, não perca. Semanalmente, o Peninha publica artigos lá no ABC do ABC com os bastidores das eleições, que ainda nem começaram, né? Mas traz muitos bastidores do que está acontecendo nas 7 cidades. Então, fica atento. E... Ailton, muito obrigado por ter aceitado o convite. Obrigado por essa aula que você deu para nós aqui. Fico muito satisfeito em ver que a gente consegue discutir tantos assuntos. Aqui, eu sempre lembro isso no final do programa. A gente já falou de assuntos dos mais diversos possíveis. Educação antirracista para criança, a como tratar de crianças com síndrome de Down. Falamos do impacto do pneu e das indústrias aqui da região, até como a Braskem tem sobrevivido no meio de tantas críticas que ela sofre da comunidade do entorno. A gente já falou de tudo, né? O último episódio, por exemplo, a gente falou sobre doces e como uma mulher que tinha um sonho numa cozinha, saiu dali e começou a fazer e transformou-se numa grande confeitaria, referência aqui na região. E você é mais uma história que vem para somar, né? A gente tá falando bastante agora de política, eleição, preparação. Eu acho que esse seu discurso final sobre você ter uma educação política e buscar uma educação política, isso conecta demais com as pessoas que nos ouvem. Então, muito obrigado pelo convite. Pode olhar para aquela câmera lá, dar o seu recado final para o público, onde o público te encontra, te segue, enfim, fique à vontade de se propagandear agora. Minha vez, agora a propaganda é para mim, né? Então, antes de mais nada, eu queria agradecer, né? O espaço e o bate-papo foi muito gostoso. Passou a hora que eu nem vi, né? Então, conversa muito boa, tudo com muita generosidade aqui com a minha pessoa também. Eu tô no Instagram, como Ailton Bose, né? Tem meu site, que é o ailtonbose.com.br, e sempre à disposição, né? Porque eu acho que, volto a falar, a comunicação é o melhor caminho para a política. Quanto mais você se comunica, mais você vai se conectar com o eleitor, com as pessoas, e é isso que faz uma campanha ir bem ou não, né? O poder de se comunicar, o poder de se conectar. Independente da sua linha ideológica, independente da sua forma de ver o mundo, você precisa chegar nas pessoas. Então, mais uma vez, agradeço o espaço e conte sempre comigo, sempre que precisar, estou à disposição. Muito bem. Obrigado, pessoal, você que nos acompanhou até agora. Não esqueça de nos acompanhar nas redes sociais, né? O ABC do ABC, _oficial. O próprio site, esta entrevista está sendo publicada hoje, que você está nos acompanhando com uma matéria especial, com mais informações do que foi dito aqui. O programa, provavelmente muitas partes serão cortadas e você vai ter o conteúdo desses cortes direto nessa matéria que está sendo publicada. Então, vai lá, abcdoabc.com.br, acompanha. Surgiu qualquer dúvida, quer fazer comentários sobre o Peninha, sobre o Ailton? Manda pra gente no contato, @abcdoabc.com.br. E não se esqueça que nós temos um encontro aqui, nesse mesmo lugar, nesse mesmo horário, na próxima semana, com um assunto completamente diferente. Então nos vemos no próximo programa. Muito obrigado. Apresentação: Tiago Quirino. Jornalista convidado: Márcio Prado. Entrevistado: Ailton Bose. Edição: Rodrigo Rodrigues. Captação de áudio e vídeo, estúdio da Acisa, Associação Comercial e Industrial de Santo André. Produção: Ed Baroni. Checagem: Ed Baroni. Assistência de produção:
Suzana Rezende e João Pedro Melo. Direção, Tiago Quirino. Direção-geral, Alex Faria. Este programa é um produto do portal ABC do ABC. As opiniões manifestadas pelos entrevistados não refletem necessariamente o posicionamento do portal ABC do ABC. Para se manter informado sobre tudo o que acontece na região, acesse www.abcdoabc.com.br.